Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa sexta-feira à tarde. Deus abençoe a vida de todos vocês. Hoje é o dia que o Senhor nos preparou para estudar um pouquinho com relação do que o Senhor tem nos ensinado. E eu queria compartilhar com você hoje um estudo. Normalmente às sextas-feiras nós estamos pensando um pouquinho de estudar a Palavra de Deus. Semana passada, na sexta-feira passada, nós estudamos Filemão, pensamos um pouquinho com relação ao livro de Filemão, e hoje eu queria compartilhar com vocês um estudo que está em Mateus, capítulo 6, do Sermão da Montanha, mas nesse momento do Sermão da Montanha, Jesus deu um exemplo, e esse exemplo está acessível a todos nós, que é o exemplo do Pai Nosso que nós conhecemos. É um exemplo que o Senhor tem nos dado a oportunidade, uma oração modelo para todos nós aprendermos um pouquinho do que o Senhor tem nos ensinado, né? Em Mateus capítulo 6, eu queria que, se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia para que possamos juntos pensar um pouquinho no que o Senhor nos ensinou, né, nesse Sermão da Montanha. E agora, no capítulo 6 de Mateus, Evangelho de Mateus, é isso que eu queria compartilhar com você essa noite, esse momento, essa tarde, que está a partir do versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. É a oração do Pai Nosso, é uma oração muito importante, é uma oração modelo para todos os cristãos, saberem o que significa orar ao Senhor, buscar ao Senhor. E é isso que eu queria compartilhar com você esta tarde. Que nesse momento que você tem a sua Bíblia aí, por favor, leia comigo, para que possamos aprender um pouquinho do que significa a oração modelo de Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Diz assim, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra ela em nome de Jesus. Diz assim: E quando orares, não serei com os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa que eles queriam. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Vê em secreto, seu Pai vê você em secreto, te recompensará também. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não sejam como alguns semelhantes, ou talvez na sua versão não esteja assim, talvez esteja dessa forma, não vos assemelheis, pois a eles, versículo 8, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês, Deus traga luz para nós esta tarde. E eu queria compartilhar com você nesse momento a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. É interessante nós pensarmos na oração do Pai Nosso, porque foi uma oração via modelo que Jesus nos deu. Eu vejo muito as pessoas dizendo que estão orando a Deus, e é realmente importante, mas nós precisamos entender qual o contexto que Jesus está falando isso. No Sermão da Montanha, o capítulo 6 é muito poderoso, porque no capítulo 6 Jesus está dizendo a todos que estão ouvindo ele ali. Jesus subiu no monte e lá ele começou a explanar o que significa a vida cristã.
E ao explanar o que significa a vida cristã, você vai ver que no capítulo 6, Jesus mostra esse modelo de oração. Ele fala sobre dar esmolas, ele fala sobre o jejum, sobre os tesouros do céu, no capítulo 6, entre a luz e as trevas, os dois senhores, a ansiosa solitude pela vida. Capítulo 6 é um capítulo muito importante quando a gente vê sobre o aprender o Evangelho com relação ao Sermão da Montanha. E esse tema que eu queria trazer para você nesse estudo dessa sexta-feira é com relação à oração modelo que Jesus nos ensinou. Nos meios cristãos, nós costumamos falar a oração do Pai Nosso, porque virou tão normal trazer esse título. Algumas traduções dizem a oração dominical. Mas a gente precisa entender que Jesus não classificou ela como a oração do Pai Nosso. Ele classificou como uma oração modelo. É um exemplo que Jesus está dando a todos aqueles que buscam a Deus, que caminham em Deus, a importância da oração. A importância de clamar a Jesus, de buscar a Ele. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que eu queria que você aprendesse um pouquinho com relação a essa oração modelo. Uma oração tão importante. Por isso, esse tema hoje, a oração, é aquilo que nós deveríamos buscar em Jesus, para clamar, para ter um relacionamento com Ele. Nós aprendemos com a oração modelo de Jesus, a oração do Pai Nosso, algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Jesus começa a dar um pano de fundo, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 8. Versículo de 1 a 8, Jesus está dando um pano de fundo daquela realidade que ele estava vivendo. Qual era a realidade, Orlando? Era a realidade que muitos costumavam orar publicamente. E ao costumar orar publicamente, eles se assemelhavam aos povos pagãos. Esses povos pagãos tinham em seu coração muito desejo de falar, mas não viver. Buscar a Jesus, mas não contemplar essa experiência de relacionamento. Por isso a oração modelo, essa oração de Pai Nosso, é uma oração que existe um forte poder. Porque muitos pessoas, principalmente cristãos, dizem assim, nossa, a oração daquele irmão, daquela irmã tem muito poder, é forte a oração, é intrépida a oração. Pode ser, mas a mesma oração que alguém clama a Deus, que tem esse tanto poder que as pessoas entendem, outros também podem orar de palavras normais, palavras que não têm tanto enfoque no verdadeiro português, palavras bonitas, e ela tem o mesmo poder, porque a oração ela vai até o Senhor. E esse poder vem do Senhor. Por isso existe oração que é poderosa, é a oração que o Senhor nos ensinou como a oração modelo do Pai Nosso. Essa oração, ela tem poder porque ela nos mostra que nós podemos entender que qual é o jeito certo de orar. A minha pergunta é para você. Quando você ora a Jesus, de que forma você busca Jesus? De que jeito você busca Jesus? Quando você está orando ao Pai Celestial, como será que você está nesse momento que você está fazendo? Será que é uma oração automática? Será que você usa palavras automáticas? Ou será que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de poder buscar a Jesus? Vamos entrar em oração agora, para que o Senhor fale conosco agora, através da palavra do Senhor Jesus. Senhor Deus, fala agora conosco, em nome do Senhor, porque o Senhor é poderoso. E toca no nosso coração agora, que a Tua palavra se torne poderosa no meu lábio e no nosso coração. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Olha só, uma oração simples, mas uma oração tratando da palavra de Deus.
É uma oração que vai tocar em você agora, neste momento, porque é o Senhor que está nos recebendo através da oração. Qual é a posição correta de orar? E essa oração que Jesus nos mostra, nós aprendermos com Ele qual é o jeito certo ou qual é o tempo ideal para poder orar a Jesus. E eu queria que você, meu irmão, minha irmã, entendesse que a oração é um momento de você orar ao Senhor, de você orar a Deus, buscando intimidade com o Pai Celestial. Uma oração não existe tempo, uma oração não existe um momento certo, o jeito certo. Existe aqueles que se prostram na presença do Senhor, joelham na presença de Cristo, outros oram sentados, outros oram em pé, porque o grande problema nosso é entender que a oração é o quebrantamento do nosso coração na presença do Senhor. A oração é uma das atividades mais fundamentais para nós que somos cristãos. Por isso Jesus deixou um modelo. Jesus mostrou para aqueles que estavam ouvindo Jesus que a oração que ele estava prestes a ensinar é uma oração que faria totalmente a diferença. Se você olhar nesse texto que nós lemos, a partir do capítulo 6, do versículo 5, quando ele começa a dar o pano de fundo até o versículo 8, você vai ver que o Pai Nosso resume todos os deveres, por exemplo, da nossa vida, ou seja, do homem com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. A oração do Pai Nosso é uma oração coletiva, onde você pode orar ao Senhor buscando relacionamento e orar ao Senhor buscando ajuda para o próximo. A oração do Pai Nosso é uma oração que nós podemos aprender várias coisas. Por exemplo, no capítulo 6 que nós lemos no Evangelho de Mateus, que demonstra a partir do versículo 5 até o versículo de número 13, quando ele fala do pano de fundo e ao mesmo tempo ele entra na oração, nesse capítulo de número 6, nós aprendemos que é a prática da justiça, nós aprendemos através de Jesus como nós devemos dar esmola, como nós devemos orar, como nós devemos jejuar, como nós entendemos os bênçãos que Deus nos dá buscando o tesouro celestial. Entre luz e as trevas, está no capítulo 6, os dois senhores e a solitude da vida. Isso está tudo no capítulo 6. Nós não aprendemos só a orar, nós aprendemos no capítulo 6 a prática do viver cristão. Mas o modelo que Jesus nos trouxe a partir da oração, nós vamos ver que existem atitudes certas e atitudes erradas que Jesus trabalha no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, principalmente nesses versículos que nós lemos, a partir do versículo 5, nós percebemos que Jesus está falando de algumas atitudes certas e algumas atitudes erradas que muitos ainda hoje praticam. Ainda hoje. Muitos cristãos em sua vida têm praticado coisas que são certas e erradas. E o modelo que Jesus está falando para nós, a partir de nós entendermos a oração do Pai Nosso, é o modelo ideal para todos os cristãos. Não as palavras em si, mas qual é o sentido da oração de buscar relacionamento com o Senhor. Vou dar, por exemplo, duas situações, por exemplo, que podem ser erradas e duas situações que podem ser certas, quando nós falamos da oração que o Senhor nos ensinou, a oração modelo. Por exemplo, a atitude errada, negativa, é a ostentação. Quando você olha no versículo 5, você vai ver que uma parte do versículo diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Isso está querendo dizer o seguinte, que como naquela época Jesus via muitos religiosos em praças públicas, orando, falando, querendo mostrar para todo mundo, ou seja, uma hipocrisia, uma ostentação, eles gostavam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas,
nas praças. Mas as pessoas precisam entender o seguinte, que eles queriam aparecer para mostrar para todo mundo que eles eram religiosos demais. Isso nós fazemos hoje ainda, com muita hipocrisia. Muitas vezes oramos, queremos mostrar para todo mundo que estamos orando. Isso Jesus está condenando nesse momento, quando ele dá o pano de fundo no versículo 5. Versículo 5 que Jesus está falando agora para todos nós entendemos, capítulo 6, e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar de pé, na sinagoga, ao mesmo tempo também nas esquinas. Jesus está falando, isso é negativo. Não deve ser desta forma. A mesma coisa que Jesus fala com relação, agora, olhando um lado positivo, a humildade. Ao mesmo tempo que Jesus está dando o pano de fundo para a oração, antes dele colocar em prática a oração do Pai Nosso, ou seja, a oração modelo, ele fala que a ostentação, que a hipocrisia, que muitos gostam de orar para todo mundo ver, outros entendem que precisa orar, mas precisa ter humildade. Você vai ver que Jesus, no capítulo 6, no versículo 6 também, ele diz assim, mas quando vocês orarem, versículo 6, que nós acabamos de ler, e tu quando orares, note só, a humildade, quando vocês orarem, quando vocês estiverem na presença de Deus, vocês orem com humildade, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai Celestial, porque estando em secreto, o seu Pai que vê em secreto também vai te recompensar. Se por um lado muitos gostam de ostentar e gostam da hipocrisia, de orar para todo mundo ver, a oração que Jesus está dizendo agora e nos ensinando, tem outro lado da humildade também, que você já vai pedir para o Senhor, estando num quarto sozinho, Jesus já vai olhar e contemplar você nesse pedido, porque Ele já sabe o que eu e você precisa, o que nós precisamos. Outra coisa negativa que você vê que Jesus está dizendo a partir do versículo 5, você vai ver que a parte negativa também, que além da ostentação, também as vãs repetições. Versículo 7 diz assim, e quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Sabe o que os pagãos faziam? Só para você entender, eles ficavam de pé, na presença talvez de uma praça chamada ágora, ou em qualquer lugar onde as pessoas poderiam ver. Esses pagãos iam no momento onde as pessoas mais tinham concentração de pessoas, e lá eles ficavam batendo no peito e fazendo desta forma, e repetindo palavras sem parar. Isso é tão negativo que Jesus disse, não façam assim. Vocês precisam entender que quando orarem, vocês não precisam repetir as mesmas palavras a todo momento. Por quê? Porque eles pensam que por seu muito falar, serão ouvidos. Se eles estão insistindo no falar as palavras vãs, ou seja, sai pela boca, mas não sente no coração, falam. Tem pessoas que refletem essas orações, falando palavras que nós nem entendemos muitas vezes, pelo beneplácito da boa vontade do Senhor. Você sabe o que é isso? Então Jesus está orientando exatamente isso, que a oração modelo que Jesus está prestes a instituir, que não deveria ter ostentação, hipocrisia e também não deveria ter vãs repetições, mas deveria ter, na verdade, a humildade e ao mesmo tempo a espontaneidade. Essa espontaneidade está no versículo 8. Não sejam iguais a eles. Tem muita gente que muitas vezes acham que precisam convidar uma pessoa a orar por um momento difícil da sua vida, não estou falando que é errado isso, mas acha que a oração do outro é mais poderosa, porque as palavras que essa pessoa está profetizando ou falando são palavras mais difíceis, chegam mais perto do trono de Deus por aquelas palavras que estão dizendo, mas nós precisamos entender o seguinte, a espontaneidade
que a oração, exemplo que Jesus nos deu, é uma oração que tem que ter o coração voltado para a espontaneidade. Ou seja, porque o Pai que sabe que vocês precisam. Versículo 8, antes mesmo que vocês peçam. O Senhor sabe da nossa oração e do nosso pedido. Então, o lado negativo que Jesus está dizendo ao pano de fundo, antes dele instituir a oração do Pai Nosso, ou seja, a oração modelo, a oração dominical, ele está mostrando para todos nós que a parte negativa é a ostentação, ser hipócrita e, ao mesmo tempo, essas vãs repetições. Ou seja, povos pagãos que viviam mostrando para todo mundo e ele reprova isso. Ao mesmo tempo, ele fala que a oração certa é uma oração que tem humildade no coração. Entra para o quarto, vai lá, ora ao Senhor. Você vai estar só entre você e Deus, clamando a Jesus e ao mesmo tempo com o coração voltado na espontaneidade de falar com o Senhor, abrir o teu coração para Jesus. Essas são as situações do pano de fundo que Jesus está falando antes dele colocar em prática a oração modelo. Essa oração que todo o povo cristão entende que é uma oração que devia estar em nosso coração todos os dias. E é isso que eu queria que você hoje, meu irmão e minha irmã, entendesse, que Jesus demonstra que orar ao Senhor, se você olhar no versículo que nós aprendemos 9, ele diz assim, portanto, depois dele orientar como deve ser orado, qual é o sentido do seu coração, qual é o sentido das suas palavras, com espontaneidade, falar com Jesus, por quem você é, do jeito que você entra na presença de Jesus, versículo 9 diz isso, orai assim. E ele começa a dar a instrução da oração do Pai Nosso. É isso que eu queria que você meditasse comigo. Eu sei que você conhece de cor a oração do Pai Nosso. Talvez se eu falar para você, olha, ore agora o Pai Nosso, você vai orar do começo ao fim. Talvez até melhor do que eu. Mas você já prestou atenção do que significa essa oração modelo que Jesus nos trouxe? É uma oração que demonstra grandes coisas, mas se você abrir ela, ou seja, se você separar as palavras, você vai ver como ela é fundamental para a visão cristã. Primeiro você vai ver que, portanto, orem assim, Pai Nosso. Você já parou para entender o que significa Pai Nosso? É uma relação de intimidade profunda para o contexto judeu ou para o contexto, olhando para essa visão de pai. No texto original diz Abba, papai. Note que é uma intimidade tão grande e tão profunda que você está dizendo, Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês orarem, diga assim, vou traduzir para você, papai. Paizinho, que é meu, que é nosso. O Pai é coletivo. Muitos dizem assim, mas Jesus ama todos da mesma forma, e ama sim. Mas todos são filhos de Deus? Não. Somos criaturas de Deus. Aquele que entende Jesus como Pai é aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Aquele que entendeu a justificação de Cristo lá na cruz. Quando ele fala papaizinho, Jesus está dizendo, eu quero intimidade com vocês. E essa intimidade requer que vocês me aceitem. Porque eu serei pai de todo aquele que clamar o meu nome. Por isso, é o Pai Nosso. E entender que o Pai é nosso, o Pai é meu, o Pai é seu. Quando você clamar ao Senhor e orar essa oração modelo, entenda que você está dizendo, papaizinho querido, que é meu, que é nosso, é coletivo. A palavra Pai refere a Deus com a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E o melhor de tudo, Pai nosso que está onde?
no céu. Deus quer mostrar, através da oração do Pai Nosso, que Ele está não longe da gente. Se a gente olhar para o céu, a gente entende o céu como céu, mas o Pai Nosso, que está no céu, que estás no céu, Ele está dizendo, do mesmo jeito que eu estou aqui, eu estou aí. É um relacionamento, uma intimidade mais perto possível. Você não fala Pai Nosso, Pai meu, que está aqui perto de mim, não. O Pai é coletivo para as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E o céu significa o universo, os diversos mundos habitados por Jesus. Os mundos como, Orlando? Além de ser um mundo físico, é meu mundo interior. É o meu mundo de relacionamento. É o meu mundo de laço entre eu e o Pai. Por isso, é Pai Nosso que estás no céu. E quando a gente contempla isso, que essa intimidade que Ele quer ter conosco, de falar Papaizinho, que mora perto de mim, eu peço ao Senhor que santificado seja o Teu nome. Sabe o que é isso? Que além dEle querer intimidade comigo e com você, nós temos a noção de quem é Deus. Santificado seja o Teu nome. Você já parou que hoje em dia as pessoas não prestam mais pensar que estamos blasfemando em nome de Deus? Estão usando o nome de Jesus jogado à lama, usando o nome de Deus de qualquer jeito. Sabe como que nós deveríamos entender? Que Jesus está mostrando para nós que quando você professar o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, que esse nome é santo, que a gente não deve blasfemar, que a gente não deve levar o nome de Deus e brincar com o nome de Deus. Em nome de Deus eu faço isso. Jesus está falando, não brinca com o nome de Deus. Porque esse santificado seja o vosso nome, está dizendo o seguinte, coletivo também. Note, olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Esse santificado, o vosso nome, mostra que devemos crer no Senhor. Por isso somos filhos, queridos, do Papaizinho, Abba. Porque tudo que o Senhor tem para nós, Ele revela no seu poder e no seu nome. Quando Moisés estava dizendo, olha, em nome de quem que o Senhor está me enviando ao faraó? Você percebe que o Senhor diz assim, diga que eu sou, te enviou. De acordo com o Espírito do Senhor e o Espírito Santo de Deus, a cada palavra dentro desta oração tem a noção do sublime amor do Senhor e sublime luz. Quando a gente entende que a oração do Pai Nosso, a oração modelo, é uma oração que Jesus fala, olha, prepara o coração de vocês, para que quando vocês clamarem a mim, vocês me busquem com intimidade. E ao mesmo tempo que vocês me buscarem com intimidade, eu não estou longe, eu estou bem perto. E quando vocês falarem o meu nome, vocês verão que tem poder o meu nome. Mais adiante você vai ver que no capítulo 6, quando fala dessa oração, versículo 10 do capítulo 6, venha o teu reino. Sabe o que é isso? É a nossa esperança com meu Papaizinho querido, que tem um nome sobre todo nome, virá nos buscar. Venha o teu reino. Por que se venha o teu reino? Porque se você parar e prestar atenção, o reino de Deus, que é a nossa esperança, Ele está dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade desse papai querido que você professa que Ele tem sobre a sua vida? A vontade na terra deveria ser a vontade de Deus que é perfeita. Porque se a vontade de Deus fosse feita na terra,
como o Senhor quer que nós façamos, a nossa vida teria muito mais esperança. Porque a vontade do Senhor é absoluta, ela é perfeita, ela é boa e ela é muito agradável para todos nós. Se você olhar, venha o nosso reino, ou venha em algumas traduções o vosso reino, sempre na visão coletiva, Deus apresentou-nos as leis cheias da sabedoria em cima do Pai Nosso. Se nós obedecermos às leis que outrora estão escritas, com a consciência do Senhor, faríamos reinar em nós a paz e a justiça. Sabe por que o mundo está desse jeito? Porque nós não praticamos essa caridade que o Senhor nos mostra, que é a palavra. E ao mesmo tempo nós não nos ajudamos mutuamente. Quando nós falamos, venha o teu reino, e ao mesmo tempo a gente fala, seja feita a tua vontade, assim como na terra, como no céu, nós precisamos entender que além da esperança, nós temos o controle do Senhor em meio a tudo isso. Você sabia que a oração do Pai Nosso tem muito poder nesse momento de pandemia? Sabe por quê? Porque a esperança está no reino dele e ao mesmo tempo o Senhor está no controle de tudo. Você pode dizer para mim olhando, mas e essas mortes que estão acontecendo nessa pandemia? O Senhor está no controle. Se isso acontece, é porque o Senhor permite. Porque se o Senhor não permitir, essa pessoa não vai partir, porque Deus é fiel. Note que Ele está no controle e ao mesmo tempo Ele diz isso na oração, modelo que nós podemos entender. A atitude que assim na terra como no céu, Ele está mostrando para todos nós que é uma atitude fundamental de entender a obediência à vontade de Deus. Por isso Jesus está dizendo com clareza para todos nós, que nós devemos, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Para e pensa comigo, como você acha que é realizada a vontade de Deus perante os anjos? Você acha que a vontade de Deus não é realizada no meio dos anjos? Eles não obedecem? E nós? Nós obedecemos? Essa intimidade que o Senhor quer quando nós falamos, papaizinho querido, venha, santificado seja o seu nome, venha, nos dê o desejo de saber a sua vontade. Olha que oração bela. É uma oração exemplo para todos nós. Jesus falou, olha, se vocês trabalharem nos corações de vocês, com relação a não ser hipócritas e ao mesmo tempo não ser com palavras vãs, entra no quarto, ora você e Deus, do jeito que você quiser, o seu Pai já sabe o que você precisa. Por isso a oração do Pai Nosso é uma oração que nós devemos ter no coração a certeza que Jesus espera que nós busquemos a ter relacionamento com Ele. A minha pergunta para você, meu querido e minha querida, a partir desse versículo que nós entendemos agora, o versículo 12, o versículo 11, eu queria que você pensasse um pouquinho. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui ele fala da exposição das nossas necessidades. A minha pergunta para você, quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você buscou as Escrituras e leu e falou, agora eu vou orar e vai mover o céu para a minha situação? Olha o que diz no versículo de número 11 na minha tradução. Diz assim, o pão nosso de cada dia. Note que a oração do Pai Nosso é coletiva. Eu tenho que ter relacionamento com Deus intimamente e tenho que ter um relacionamento com o outro também, para que nós dois, que aceitamos Jesus,
estejamos na presença dele todos os dias. Por quê? O pão nosso de cada dia. Todo dia eu tenho que clamar a Deus, colocar à disposição do meu coração no altar de Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho necessidade, o Senhor sabe que eu estou sofrendo, que eu estou me angustiando por essa situação. Vem agora, Pai, e mostra o seu sustento. Mostra que nós podemos alcançar aquilo que eu tanto tenho pedido. Dá-nos hoje o nosso pão. É que todo dia, pela provisão que o Senhor nos dá, eu tenho que orar, eu tenho que interceder, eu tenho que agradecer, porque Deus está sustentando a minha casa todo dia. A oração que Jesus nos ensinou, no versículo 11, ele está dizendo o seguinte: todos os dias vocês devem orar e falar comigo e ter intimidade comigo, abrir o coração para mim. Eu não estou longe, eu estou perto de você. Eu estou em você através do Espírito Santo. E que você entenda que todo dia você busca a Deus, pedindo e expondo a sua necessidade e também o seu agradecimento. Quando nós olhamos isso, é que precisamos do pão material todos os dias, como também precisamos do pão espiritual. Precisamos da providência divina sempre na nossa situação física e financeira, e precisamos também de Deus que venha na nossa situação espiritual. Por exemplo, na nossa oração, o que nós devemos entender, e é isso que a oração modelo ensina, é que eu preciso de agasalho, eu preciso de uma cura física, eu preciso de um domicílio confortável, eu preciso de alguns títulos, por exemplo, né? O refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma e a formosura daquele que entende como cristão. Ele pode falar: dai-nos o pão de cada dia. Por quê? Porque é uma intimidade todo dia que Jesus nos fala e nos orienta a ter. A oração de Jesus é uma oração tão simples, mas com tanto poder, que o Espírito Santo de Deus mostra para todos nós que eu devo buscá-lo todos os dias da minha vida. Buscar e orar ao Senhor todo dia não me faz fanático, não te faz fanático. A minha pergunta para você, reflita aí, você não precisa me responder, mas reflita. Você ora a Deus a todo dia? Todo dia na sua vida? Pelo menos uma vez por dia, você ora a Jesus e faz essa simples oração? Você coloca na mesa do Senhor as suas necessidades e você louva, santifica o nome de Deus, ao mesmo tempo você clama a Ele todo dia? Se você não faz, busque criar um hábito na sua vida. Não precisa ser aquelas palavras vãs, bonitas, aquelas palavras cheias de palavras sem necessidade nenhuma. Seja você mesmo. Fale com Deus, converse com Deus e abra as suas necessidades todos os dias. Agradeçam pelo pão que o Senhor coloca na sua mesa todo dia. Agradeça o que Deus tem feito na sua vida a todo momento. Essa é a oração do Pai Nosso. Se você olhar o versículo de número 12, que Jesus está mostrando para nós aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sempre coletivo. Intimidade com o Senhor, intimidade com o próximo, intimidade com o Senhor, levando o próximo no altar de Deus. A oração modelo de Jesus mostra que nós devemos ter a consciência de quem eu sou. Primeira dívida que eu tenho, você pode falar assim: Orlando, eu não tenho dívida nenhuma, está tudo bonitinho, eu estou pagando tudo. Mas são dívidas que muitas vezes nós pecamos contra Deus.
Nós falamos aquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes o Senhor tem falado para nós que devemos ter uma consciência de quem eu sou. Porque assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque Jesus nos perdoou primeiro. Se eu autoanaliso a minha vida, a minha dívida perante Jesus é muito grande. Porque Jesus já está dando uma instrução para que a oração modelo seja completada em minha vida depois da morte e da ressurreição dele. Por isso ele ensina a oração dominical, a oração modelo. Sabe por quê? Porque ele iria morrer, ia subir ao céu e ele iria deixar-nos um exemplo da oração. Nós devemos orar ao Senhor sempre buscando pensar no outro, não pensar só em mim. Quando eu falo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, eu estou dizendo, olha Senhor, eu estou orando por todos nós, por todo meu irmão e minha irmã que precisa da oração. E ao mesmo tempo eu estou dizendo ao Senhor que antes de eu maldizer o ofensor da minha vida, agradecemos ao Senhor por ter colocado aquele no meu caminho, talvez para me ensinar, talvez para trabalhar o meu caráter, talvez para eu orar e interceder por aquele que precisa, porque é isso que o Senhor espera, orar pelos seus algozes, o seu inimigo. Olha que belo. Ninguém ofende ninguém simplesmente. A ofensa é subjetiva. Talvez quem está falando e me ofendendo para mim, eu posso achar que está me ofendendo, mas para o outro não está ofendendo. Por isso ela é subjetiva. Mas nós sentimos ofendidos muitas vezes e interpretamos do jeito que achamos que devemos interpretar. Mas quando nós falamos e clamamos ao Senhor, perdoai as nossas ofensas ou dívidas, como perdoamos aquele que nos ofenderam ou aquele que realmente você deve e ele deve para você, ou aquela pessoa que você ofendeu e machucou. Nada de fazer a justiça do homem ou com as próprias mãos, ou seja, autotutela. Isso eu preciso entender que não se paga fogo com mais fogo. Jesus está dizendo para nós apagarmos o fogo com a água, com o antídoto certo. E esse fogo que o Senhor espera que nós apaguemos, que seja o fogo do Espírito Santo de Deus através do perdão. É a oração que o Senhor nos ensinou. Olha como ela é bela. Note que no versículo 13, Jesus está mostrando o seguinte: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, sempre no coletivo. Jesus não ensinou, Pai meu que está no céu, nunca está na primeira pessoa, sempre é na coletividade. Jesus quis trabalhar no coração do homem o egoísmo, a prática egoísta de só buscar para si. Jesus quis mostrar que a coletividade deve fazer parte da minha oração, clamar a Deus pelo outro, pedir a Deus pelo outro. Você já orou só por uma causa de alguém? Nunca colocando você, nunca pondo você nessa oração, só orando a Deus, pedindo para que Deus abençoasse aquele que precisa? Essa é a oração do Pai Nosso. Livrai-me de mim mesmo. Ou seja, Senhor, me ajuda a eu dizer não a essa tentação que tanto tem nos machucado. A oração do Pai Nosso, quando nós entendemos que não nos abandoneis à tentação, como diz em outra versão, mas livrai-nos do mal. Em algumas traduções, de todo mal. Diga-nos, Senhor, quando você abre o coração e resiste à tentação, você vai conseguir ser mais cristão, mais fiel e mais adorador. Cada imperfeição na minha vida, essa oração do Pai Nosso nos ajuda
a nos tornarmos um pouquinho mais perfeito. A oração mostra que nós vamos nos humilhar diante da dor, rogando forças para eliminar de nós mesmos a imperfeição. O Espírito Santo de Deus quer que nós busquemos, através da oração do Pai Nosso, de fugir das tentações da vida. E quando nós entendemos que nós estamos clamando ao Senhor através da oração do Pai Nosso, nós percebemos que no versículo 13 ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe o que quer dizer isso? Você está glorificando que assim seja o que o Senhor Jesus está dizendo. A minha oração, meu irmão e minha irmã, que está comigo nessa sexta-feira à tarde, eu espero que essa oração do Pai Nosso seja uma oração te dando sabedoria infinita de entender que você tem nas mãos a melhor oração com o maior poder que Jesus nos ensinou. Se alguém orar e clamar a Deus com essas palavras dessa oração que Jesus deu como modelo, nós vamos ter a resposta. Veremos coisas grandes acontecerem. A oração espiritual que Jesus nos ensinou mostra a nós trabalharmos a nossa fé. Porque 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-te contra os que praticam o mal. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, trabalhe em seu coração sem palavras vãs, sem vãs repetição, sem hipocrisia. Entra no seu quarto agora e ore ao Senhor. Coloque na mão de Deus as causas que você tem passado, que você tem sofrido talvez. Se você fizer a oração do Pai Nosso, entenda que ela tem tanto significado, que Jesus parou no que estava fazendo, no Sermão da Montanha, e diz assim: olha, portanto, eu vou ensinar a vocês uma oração modelo para vocês fazerem. A oração não será egoísta, a oração não será individual, a oração será no coletivo. Você vai clamar a Deus para abençoar aqueles que estão necessitados. Você vai orar agradecendo a Deus por todo o pão que Ele tem colocado sobre a sua mesa. Você vai perdoar aqueles que estão te ofendendo. Você vai pedir perdão porque você está ofendendo as pessoas. Você será um homem mais forte se você desviar da tentação. Essa oração vai dar forças a você a entender que você é fraco, que você precisa de Jesus para alcançar patamares maiores. E essa oração se realizará se você fizer no meu nome, dando a glória a mim, para hoje e para sempre. Espero você, meu irmão, que esse estudo do Pai Nosso tenha tocado no coração. A oração do Pai Nosso, ele não está longe, ele está perto de você. Ele quer relacionamento com você. Ele espera que a oração você o busque de todo o coração. E você ore a Ele, dizendo: Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Eu estou pedindo todo dia, estou colocando na mesa do Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, me protege, cura, restaura, me livra, traz aquilo que eu preciso agora, em nome de Jesus. Queria orar com você agora, meu querido e minha querida. Se você está agora num momento difícil, ora ao Senhor comigo. Abre o teu coração na presença de Jesus, que você vai ver como belo é estar buscando ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Ore comigo. Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado por esse estudo, Pai, que o Senhor nos deu a chance
de saber que o Senhor está perto de nós, que o Senhor está nos contemplando nesse momento, Pai. E eu espero em nome do Senhor, que o Senhor venha tocar no coração desse meu irmão e dessa minha irmã que está agora comigo nesse estudo, dessa oração modelo que o Senhor nos ensinou. E que possamos crescer, Pai, em estatura e em conhecimento do Senhor, porque a Tua palavra é poderosa, Pai. Cura agora esse meu irmão que está precisando de cura. Restaura esse que está passando por um momento difícil e traz a paz de Cristo. Traz a resposta desse que está pedindo um emprego agora em nome de Jesus. Traz resposta para aquele que está sofrendo, aquele que está sem emprego, Pai. Aquele que não tem o pão cada dia. Traz o sustento agora em nome do Senhor. Traz prosperidade para esse que precisa, Pai. Nós pedimos a Ti, tem misericórdia, Pai, desse meu irmão e minha irmã. Traz a resposta, Pai. Ele está clamando agora em nome de Jesus, Pai. Ele está pedindo ao Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra é poderosa, que a Tua palavra tem poder em nome do Senhor. E eu oro como o Senhor me ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Tu é o poder do Senhor, a glória para todos sempre. Amém. Que toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Espero que esse estudo do Pai Nosso tenha te ajudado. Espero que você olhe agora a oração modelo de Jesus com os outros olhos, não com os mesmos que você já estava acostumado a fazer uma oração automática. Eu espero que seja uma oração sim, que você decore essa oração, mas entenda o que você está orando, para a honra e glória do Senhor, na sua vida e na sua família. Espero que em nome de Jesus, esse estudo tenha abençoado a sua vida, em nome do Senhor. Se você está querendo encomendar os devocionais para o ano de 2021, eu gostaria que você entrasse em contato com a Sandra, da igreja. Se você não é membro da Igreja Metodista Livre, mas curtiu a nossa página, entra lá na página que tem o telefone da igreja e você pode encomendar esse devocional com ela aí também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Isso vai até o final de novembro apenas, tá? Será mais esse restinho de outubro e o finalzinho também, até o final, no último dia de novembro, tem chance ainda de encomendar esses devocionais. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. Espero você amanhã às 19 horas para nós louvarmos ao Senhor Jesus. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.